Eu vou dar início um pouco aqui, eu vou apresentar todo mundo, você principalmente. A gente está iniciando aqui agora, são 6 horas. Eu queria, antes de mais nada, queria agradecer, na verdade, quem esteve presente na última live, né? Essa aqui é a nossa segunda live da série que a gente está iniciando. E na última live a gente teve aí a participação do Sidney Alonso, que é o diretor da Vanguard. Quem perdeu pode assistir aí nas nossas mídias sociais, tá? Que está lá, e também o texto do blog. Para quem não nos conhece, eu sou o Rodrigo Fragoso, CEO da TN+. Eu tenho a honra de receber aqui nesse encontro um grande amigo meu, né? Foi aí o nosso primeiro cliente aqui na empresa, junto com o Paulinho. Aí já são mais de 10 anos aí, trabalhando juntos aí para levar ao mercado aí campanhas e viagens de incentivo de excelência. E o Fran Abreu, que é o meu convidado de hoje, ele é Chief Innovation Officer da agência DPTO, né? Há mais de 30 anos, né, Fran? Também trabalha aí já com outras plataformas como a Show Livre, que é uma plataforma de entretenimento. E vem atuando nos últimos tempos aí, um pouquinho com tecnologias que permitem aí uma conectividade melhor dentro das campanhas de incentivo, né? Trazendo a inteligência artificial, trazendo real-time marketing aí para a hora do dia dos seus clientes. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essas dificuldades, né? Que a gente vai encontrar agora nesse momento aí. A gente ainda está passando por esse momento de pandemia, mas eu acho que a gente vai ter aí o pós-Covid com muitos desafios aí para os líderes de vendas e marketing das empresas. E a gente vai tentar aqui debater um pouquinho as nossas percepções de forma positiva, né? Como é que a gente vai poder lidar com esse novo cenário, né? Então, assim, inicialmente, eu soube em primeira mão aí que você tem uma coisa muito bacana para falar com a gente, que você desenvolveu uma pesquisa, né? Com alguns dos seus clientes e principalmente o pessoal que viaja com você. E você aí, em primeira mão, aí já tem alguma coisa bacana para nos trazer sobre essa pesquisa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa, né? Trazendo um pouco os dados e comportamentos aí do que o pessoal está esperando daqui para frente. Tá bom, Rodrigo. Eu te agradeço muito esse convite. A gente tem uma história longa aí. A gente tem desenvolvendo alguns trabalhos em parceria. Eu tenho muito orgulho desses trabalhos que a gente faz, porque eles realmente são muito relevantes. Ainda hoje eu estava com um prospect que estava me dizendo: puxa, a gente queria muito participar de um projeto que vocês têm aí, porque ele é muito importante e tal. A gente gostaria de estar nesse projeto, porque a gente sabe que é tudo muito bem cuidado, etc. E é um projeto de incentivo, um projeto de relacionamento, numa região aqui de São Paulo, que é a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que é um projeto pioneiro que a gente desenvolveu aí de relacionamento com profissionais especificadores dessa área, né, da área de produtos de decoração e de arquitetura. E essas novas lojas, essa nova indústria que está chegando ali naquela região da Alameda Gabriel, pediu uma reunião comigo hoje, uma reunião presencial, uma das poucas que a gente faz, porque queria me mostrar tudo que eles estão fazendo. E aí eu fui lá, e realmente é uma estrutura muito legal. E eles sabem e trabalham 90% com o público de profissionais, né, de arquitetos principalmente. E eles querem, de toda forma, participar desse projeto que a gente começou lá atrás, que se chama Gabriel Pro. Legal. E a gente desenvolveu agora, recentemente, nós estamos já começando o 5º ano, que a gente chama de 5ª temporada, agora em julho. Então, é um programa que não é só um programa de viagens, né? Mas é um programa que tem algumas premiações, alguns incentivos que também não estão relacionados só com o quanto você compra, o quanto você especifica, mas quanto você se relaciona com cada um desses nossos clientes.
E, e é um projeto que, entrando agora na quinta temporada, no quinto ano, como a gente costuma dizer, quadruplicou de tamanho em 5 anos, em número de profissionais, duplicou em número de lojas. Então, estou falando que nós temos hoje aí um programa de relacionamento com quase 5 mil profissionais, não só de São Paulo, porque a gente acabou com esse programa atraindo profissionais de outras regiões do Brasil, né? Então, a gente tem aí profissionais que estão em Manaus, profissionais que estão em Rondônia, profissionais que estão em São José dos Campos, que estão em Ribeirão Preto, que estão em Belo Horizonte, que estão em um monte de lugares e que consideram esse lugar como um lugar muito icônico sobre design, arquitetura, né? E a gente está usando esse projeto para transformar essa região num design district, na verdade. Bacana isso. Então, não é só assim, nós hoje estamos olhando esse mercado para entender qual que é a jornada de consumo que cada um desses profissionais faz. Então, por exemplo, hoje a gente consegue através... Então, é muito mais um projeto de marketing, de incentivo, porque muitas vezes a gente um dia teve uma reunião com o cliente, ele falou, vocês ficam dando aí viagenzinha para profissional, e esse negócio aí todo mundo faz. Não, tem muita gente que faz. Mas não é o que a gente faz, né? O que a gente faz hoje é olhar qual é a jornada de compras de um determinado profissional, entender que naquela semana, ou naquela quinzena, ele está comprando, por exemplo, móveis planejados, e que na sequência ele vai comprar cortinas, ou tapetes, ou iluminação, ou box para o banheiro. E entender essa jornada quer dizer que é muito mais do que dar uma viagem para ele. Mas se ele me dá essa informação e se ele permite que eu acompanhe isso, aí sim, aí eu vou te dar um presente, porque você está me dando uma informação muito valiosa. E eu também estou te dando uma informação muito valiosa que, assim, quer permitir que só as lojas, os fornecedores que estão no momento de comprar determinado insumo para a tua obra vão te ligar. Porque imagina, você é um profissional e está lá, você tem 10 obras. Mas nenhuma dessas obras está fazendo móveis de acabamento agora, ou móveis, comprando cadeiras, por exemplo. Aí te ligam 20 fornecedores de cadeira naquele dia. Né? Você fala, mas eu não estou comprando cadeira. Desculpa, mas me liga o mês que vem. E aí isso é um custo, não é só uma frustração, mas é um custo muito grande, porque alguém pegou um telefone, pegou um e-mail, pegou um SMS, pegou um WhatsApp, fez um contato com alguém para oferecer um produto que não é a hora de comprar. Mesma coisa assim, agora, imagina que alguém agora ligue para mim aqui no meio da pandemia e me ofereça um churrasco. Você acabou de ganhar um churrasco de chão aqui no meu restaurante. Vem aqui. E nós convidamos 35 pessoas para esse churrasco de chão. Você fala, desculpa, mas não vou poder ir. Então é um pouco mais ou menos isso, né? O que você vai oferecer e em que momento você vai oferecer. Então a gente tem assim, um pouco dessa visão, e Rodrigo, você participa muito disso, do que realmente isso vale para tudo, né? Em que momento eu vou oferecer o que para quem? E a gente está no momento de... Esse é o desafio que a gente tem, inclusive, no marketing de incentivos, né? Sem dúvida. E a gente está no momento de repensar mesmo os modelos de entrega e dos negócios, né? Eu acho que é um momento que a gente parou para pensar. Eu acho que o mais importante que aconteceu conosco nesse momento foi isso, né? A gente eu vejo muito como uma oportunidade, né? Da gente parar para pensar e entender que as coisas precisam mudar, né? Eu acho que isso veio de uma forma tão forte, né? Em cima de nós, seres humanos, né? Não digo somente como empresários ou organizações, mas como ser humano mesmo, que a gente tem que parar e repensar, acho que todos os modelos, né? E a gente realmente a gente não está treinado para isso, né? E eu acho que o desafio hoje são essas lideranças de marketing, enfim, a gente fala muito também dos nossos clientes, né? Porque os meus clientes, os seus clientes são os mesmos, né? São empresas que têm produtos que precisam vender e como fazer isso e como motivar, né? Os seus parceiros comerciais, sejam internos ou externos, né? E obviamente como motivá-los com um prêmio
né, no caso da viagem especificamente, quando a gente fala dela, né, que realmente seja disruptivo, né, que não seja só mais alguma coisa que ele vai estar encontrando por aí, né? E eu queria entender assim, quer dizer, eu acho que hoje as pessoas precisam ter um pouco mais, né, de um olhar mais inovador, né, entender um pouco mais esse momento que a gente está passando, né? Como é que vocês aí na DPTO, por exemplo, estão buscando esse novo olhar, né, para as campanhas e principalmente voltadas, obviamente, com prêmios de experiências, né? Porque a gente vai chamar aqui muito mais de experiências de vida do que simplesmente viagens, né? Como é que você está olhando, como o público percebe isso? Ou você acha que ele vai passar a perceber a partir de agora? Então, Rodrigo, a gente sempre tem que trabalhar em cima de perguntar para o maior número de pessoas com quem você está se relacionando, o que elas esperam de você, né? Eu estou com um comentário aqui, Rô, que os comentários estão desabilitados aí, parece. Ah, sim, deixa eu avisar. Sim, eu vou avisar para vocês aí, gente, desculpa. Eu desabilitei os comentários justamente porque às vezes eles atrapalham um pouquinho aqui a nossa conversa, mas você pode deixar a sua pergunta, você pode deixar o seu comentário, que todos eles o nosso time de marketing vai estar olhando e a gente vai estar respondendo logo na sequência depois da live, tá? Então não se preocupe que todas as suas dúvidas vão ser respondidas, você ou qualquer pessoa que esteja aí querendo fazer um comentário, tá ok? Tá bom. Então a gente está o tempo inteiro pesquisando e você até na tua pergunta anterior você me falou sobre a pesquisa, eu acabei falando de outras coisas e não falei dessa sondagem que a gente está fazendo, né? Nós temos algumas perguntas para os profissionais, assim, para esse público específico, né? Tá. O que você gostaria você gostaria de viagens em grupo? Você gostaria de viagens individuais? Você gostaria de prêmios em dinheiro? Você gostaria de conteúdo, informações? E a gente percebeu que esse público que participa de um monte de campanhas, né, são muito conectados com o jeito de a gente pensar. Primeiro, que a gente valoriza a quantidade de lojas em que ele visita, especifica, posta coisas ou participa de atividades do que o quanto ele compra. Isso para nós é fundamental. Então fica todo mundo mais ou menos na mesma página, porque um compra 100 mil, outro compra 10 mil, eu não posso criar isso como um critério para escolher quem é um, quem é outro. Tá. A outra coisa é a questão de metas, né? Estabelecer uma meta é melhor do que estabelecer um modelo de ranking. Porque se você estabelece um modelo de ranking que é baseado em faturamento, o que vai acontecer é que as mesmas pessoas sempre vão ser os vencedores. Um modelo de recompensa por performance é o modelo que as companhias aéreas usam. Mas a forma como você mede isso, porque todo mundo hoje entra lá no site da empresa aérea que você conhece e diz lá, ó, 500 mil pontos você troca por uma chaleira. Aí você vai lá na internet, pesquisa o preço de uma chaleira e vê que você comprou 500 mil reais para ganhar 500 reais. Uhum. Aí você fica meio, fala, cara, né? Então, essa é uma grande dificuldade quando você dá valor para uma determinada premiação. Por isso que eu sempre coloco desafios para você, Rodrigo, e coloco para todos os meus parceiros internos, que tipo de atividade priceless que a gente pode desenvolver que um profissional ou que uma pessoa que faz parte do nosso modelo de relacionamento vai falar, cara, não tem como fazer isso. Eu não posso comprar isso. Sim. No dia que eu ganhar isso, eu vou ser único. Eu vou ser priceless. E eu vou contar isso para todo mundo também. Que naquele programa ali, cara, aquele negócio... Então, por exemplo, se o Rodrigo falar assim para mim, olha, nós vamos para Nova York e nós vamos andar de carroça em Nova York, eu vou dizer, não, Rodrigo, não vai dar para mim. Porque o Rodrigo fala assim, ó, nós vamos fazer um salto nas alturas do Empire State, de paraquedas.
E nós vamos pousar no Central Park. E no Central Park vai... Aí eu falei, peraí, now we are talking. Porque eu estou dando um exemplo extrapolado, né? Mas é um pouco isso. Nós vamos ver os leões, ou nós vamos olhar os gorilas, ou nós vamos fazer um rapel, ou nós vamos fazer uma atividade, nós vamos cantar juntos com um determinado artista, ou nós vamos cozinhar juntos com um determinado chefe que nunca fez isso na Chapada Diamantina. Então, eu estou falando assim, qual é o desafio que a gente tem hoje? Como é que nós vamos criar, como é que nós vamos usar a nossa criatividade para desenvolver prêmios, atividades e conteúdo priceless? Não, sem dúvida. Isso que você falou, eu fico até super contente, feliz, porque vem muito de encontro, na verdade, que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo desses anos juntos, principalmente nas campanhas que a gente performa aí com viagens, né? Eu acho que eu posso dizer que a sua dor, né? Aqui, isso que você está trazendo, que é realmente o que o nosso cliente deseja. Eu acho que, principalmente agora, nesse momento novo que a gente está vivendo, as pessoas querem mais verdade, né? Então, assim, a gente no mercado de incentivo, a gente, com certeza, a busca incessante para trazer experiências incríveis e que, usualmente, os premiados ou o cliente, ele não consegue acessar se for lá individualmente. Então, acho que essa que é a sacada. E mais do que ser algo ou tão caro ou tão incrível, né, tem que ser realmente diferente. Né? Então, a gente sempre buscou esse norte. Mas eu acredito, Fran, que a partir de agora, não só isso vai estar muito em voga, mas a gente vai ter que tratar, e cada vez mais, né, com a verdade perante os nossos clientes. Né? Eu acho que não adianta mais a gente querer entregar uma... Eu sempre falo isso, às vezes a gente vai entregar uma caixinha bonitinha, um produto super bem transado, uma coisa bem embalada, mas se o conteúdo que tiver dentro disso não falar com a verdade do nosso cliente, né? É o que eu sempre falo, a gente está tendo um movimento hoje no nosso mercado, principalmente, você faz parte dele, onde as grandes multinacionais estão sendo contestadas, né? Pela forma predatória que elas tratam os fornecedores, né? Então, elas vestem aquela camisa da sustentabilidade, né, para poder vender mais o seu produto ou para dizer que são mais sustentáveis, mas elas não são sustentáveis na sua própria cadeia de fornecimento, por exemplo. Então, eu acho que isso que a gente está vivendo, ele vai ser um divisor de águas, no sentido de que as pessoas estão mais interessadas nessa verdade, né? As pessoas estão interessadas em algo mais humano, numa simplicidade verdadeira. Então, sobre essa ótica, é que a gente, principalmente aqui, e eu sei que você também aí na DPTO, né, a gente vem trabalhando já para tentar trazer isso para os nossos clientes, né? Você falou sobre algumas experiências aí com chefe, ou enfim, né? A gente tem trabalhado bastante, inclusive em primeira mão eu queria te falar, né? Essa semana está saindo aí já o que a gente chama de revista nacional aqui, com várias ideias e várias coisas interessantes para os nossos clientes, justamente trazendo isso, tentando trazer essa simplicidade, tentando trazer essa verdade, né? Em experiências que sejam mais priceless, né? E mais conectadas com a sustentabilidade ambiental, ou enfim, né? Com algo que realmente seja diferente, né? E eu acho que isso é algo que pode surpreender, né, a gente. Então, eu queria entender um pouquinho o que você acha disso, né? Quer dizer, a gente não basta mais a gente ter um conteúdo tão bacaninha, né? Acho que a gente tem que ter mais transparência nas ações e nas atitudes, né? E eu acho que é isso que uma marca tem que ser, né? Então, como ser uma marca coerente em todo esse processo, né? É isso que eu queria entender um pouquinho, que você falasse da sua experiência com seus clientes, né? Ou que você vislumbra que eles devam ser ou devam buscar em relação a gente, para que a gente possa entregar mais verdade e mais coerência nesse discurso de sustentabilidade. Rô, eu acho que a gente vive um momento muito específico agora, né? Eu tenho concluído algumas coisas, mas às vezes eu não quero
não quero que as minhas conclusões sobre esse momento que a gente está vivendo perdurem. Seja politicamente, seja do ponto de vista dos negócios, né? Eu sinto, assim, muitas vezes, de alguns clientes, de alguns... eu converso com muitos empresários e, assim, tem uma máxima nesse momento que é, assim, uma frase de 3 palavras, que é uma frase imperativa que impacta toda a cadeia de valores que a gente está vivendo, que é assim: senta no caixa. Essas 3 palavras, elas deram uma dimensão para todos os negócios, como se fosse uma escada por onde corre água. Então isso foi, assim, lá no topo alguém falou isso, depois foi, até o momento em que as próprias pessoas, assim, as pessoas que trabalham nas nossas casas, as pessoas que trabalham para a gente nas nossas empresas, elas dizem assim: eu tenho que sentar no caixa. Sentar no caixa significa assim: eu não vou pagar escola, eu não vou pagar energia, eu não vou pagar a pessoa que trabalha aqui, eu não vou pagar o pipoqueiro, eu vou pagar você daqui 4 meses. Então é uma coisa que cria uma cadeia de, não é de irresponsabilidade, mas de falta de parceria muito complicada, né? Porque tem muita gente que não precisa e que faz isso. E isso vai definindo uma coisa que eu costumo chamar de caráter. E isso vale para pessoas, vale para empresas. Sem dúvida. Se a gente considerar isso nesse momento em que empresas, para sentar no caixa, querem fazer uma coisa hoje, mas te pagar daqui 90 dias, tendo caixa, isso coloca a gente numa situação que é bizarra. Sem dúvida, sem dúvida. E eu não quero acreditar de verdade que isso vai ser assim para frente. Eu acho que a gente vai aprender, e esse aprendizado é muito complicado, que quando você faz um corte no elo da cadeia, lá no meio da cadeia, que você diz: eu vou te pagar em 90 dias, o teu cliente também vai dizer a mesma coisa para você. E essa roda é uma roda que não faz a economia funcionar e não faz os nossos negócios girarem. E às vezes você acaba aceitando essa condição. Então é um momento muito específico para a gente concluir sobre isso. Mas algumas coisas ficam muito claras sobre algumas empresas, sobre algumas indústrias, sobre alguns negócios, né? Esse negócio das viagens de incentivo, que é e eu vejo que algumas empresas de incentivo estão dizendo assim: eu vou fazer uma viagem, mas na viagem eu vou ter uma experiência que é ABC, vou envolver outras pessoas e tal. Eu acho que, inclusive, fazer uma viagem virtual hoje está valendo. Então, visitar um museu virtualmente, tem uma série de coisas que a gente aprendeu a fazer agora nessa crise, que são muito valiosas, que é como usar essas coisas que nós estamos fazendo aqui. Nesse exato momento, estão acontecendo umas 30 lives desse tipo, né? E isso significa que as coisas estão sendo targeteadas, pessoas com interesses específicos fazendo determinadas coisas. Isso vale para a gente também. Sim. Então, na pesquisa, voltando lá na pesquisa da primeira pergunta, eu vejo que os profissionais que são arquitetos e tal, quando eu disse para ele: se a gente criasse estruturas de treinamento para você, quais as coisas que você gostaria de ver? E o cara diz assim: eu gostaria de saber como eu posso melhorar a minha performance no Instagram, nas mídias sociais. Eu quero saber como é que eu vou gerenciar os meus projetos. Eu quero saber como é que eu vou cuidar do meu futuro. Nós fizemos uma palestra, e o Paulo Lampieri, que está aí, deve estar aí ainda, participou, sobre economia lá no Rio, no nosso espaço lá no Rio de Janeiro, na Visconde Pirajá, com umas, sei lá, 80 pessoas, 90 pessoas, profissionais. E a gente tinha uma palestrante falando sobre finanças pessoais. Cara, foi um negócio assim impressionante, porque ela começou a palestra dizendo: ó, se você não poupar 40% de tudo que você ganha todos os meses, você vai ter uma velhice sofrível. Uhum.
Você vai sofrer. Você tem que poupar 40% do que você ganha hoje. Se você tiver 30 anos. Quando ela falou isso para aquelas pessoas, cara, aquilo valeu mais do que qualquer coisa para aquelas Sem pessoas. dúvida. Porque todo mundo falou, eu preciso para o Excel preciso fazer uma planilha. Não, e você está falando, só para te interromper rapidamente, o que você está falando é justamente levar valor, um valor verdadeiro, um valor real para as pessoas. É né? isso. Então, então eu acredito muito nesse tipo de conteúdo, né? Não estamos falando de viagem, estamos falando de conteúdo. Se aquele conteúdo tem uma viagem para a Chapada Diamantina, ou para Manaus, ou para a Selva Amazônica, ou para as montanhas não sei de onde, ou para, sei lá, para Praia Grande, tem lá você tem um público, tem uma história, tem uma narrativa, uma coisa que você vai contar que faz efeito e é priceless. Sem dúvida. O que é priceless para mim é uma coisa, o que é priceless para o outro é outra coisa. Então, entender quem é o teu público, o que é priceless para aquele público é a coisa mais fundamental do mundo. Eu participei eu entrevistei numa live que eu fiz com o Newton Bonder, que é um rabino carioca, muito importante. Ele escreveu Alma e Moral, é um cara incrível, assim. E ele terminou a live dele falando que não tem problema que todas as coisas sejam destruídas, que elas sucumbam. Porque a terra é fértil e uma outra árvore você vai plantar ali e outra história vai acontecer dali. Ele me emocionou muito com isso, quando ele falou isso, porque às vezes a gente olha para uma situação dessa como a gente está vivendo e não vê saída. Uhum. E quando eu vejo uma conversa como essa que a gente está fazendo, e vejo o seu empenho, que eu conheço você há bastante tempo, em falar, cara, eu preciso tirar um coelho dessa cartola, preciso reinventar o meu negócio, eu preciso ser relevante nesse meu mercado, eu falo, é isso aí, o cara está plantando uma semente numa terra que é essa daí. Ter uma coisa priceless, ter uma ideia fora da caixa, botar todo mundo para fazer brainstorming, e aí vale do tiozinho da faxina ao CEO da empresa. Sem dúvida. Porque as ideias estão em todo lugar, né? Eu acredito muito nisso, né, Fran? Eu acredito que a gente está nesse momento de reinventar. Nós como profissionais, nós como empresários, os nossos produtos e serviços, né? Você comentou um pouquinho da parte digital e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente vai ter aí uma evolução muito forte em produtos digitais, né? Se a gente vai estar mesclando eles com o físico ou não, né? Obviamente vai depender de cada projeto específico, né? Mas eu acho sim que a gente tem condições de fazer essa mescla, né? E você, por exemplo, comentou, aliás, avisar as pessoas que estão nos assistindo, né? Já está no ar o nosso novo blog com a participação do Fran, né? Onde a gente também fala um pouquinho ali dentro do blog o que a gente está conversando hoje. E você falou muito sobre esse momento que a gente está vivendo. Todo mundo foi forçado aí com o home office e descobriu que home office não era aquela coisa tão alegre e feliz, talvez como era antes, ou só das altas diretorias, mas todo mundo foi forçado a fazer home office. E, obviamente, tem uma profusão gigante hoje também de lives, um monte de gente fazendo tudo ao mesmo tempo. Ou seja, tem muita informação, né? Obviamente já existia muita informação, mas tem muita informação, a gente está sendo bombardeado com muita coisa, e a gente tem que começar a entender e separar o joio do trigo, né? E você fala um pouquinho que acho que o que sobrou foi um pouco de inconformidade, né? E os líderes que talvez se destaquem vão ser aqueles que vão conseguir fazer essa separação, né? Conseguir usar esses dados todos que existem hoje em profusões inimagináveis, e o que fazer com esses dados e conseguir entender, né, o comportamento do consumidor, conseguir entender o que realmente o nosso cliente busca e quer, né? E através disso tudo poder ser mais assertivo no que vai entregar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A gente tem um cliente novo que a gente está aprendendo muito com ele, da KPMG, da LIP, que é um projeto bem importante da KPMG sobre inovação, né? E ele disse para a gente, numa dessas reuniões que a gente fez recentemente,
o Oliver, um cara muito... Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, assim. Ele disse... Legal. Ele diz duas coisas importantes, né? Uma que chama muito a minha atenção, que ele fala assim, quando a gente vai apresentar um projeto para um cliente, nosso desafio enquanto empresa não é apresentar um PowerPoint. Nosso desafio como empresa é apresentar um algoritmo. Quando ele falou isso, eu falei, puta, eu tô atrasado pra caramba, meu. Essa foi boa, eu vou até anotar aqui, só que os caras estão entregando isso. E o que significa isso? O que significa um algoritmo? Significa que hoje, um monte de dados que a gente tem, se eles não viram um algoritmo, se eles não viram uma história, se eles não viram um aplicativo, se eles não viram, não serve para nada. Então, eu fico assim, quando você me pergunta, eu falo assim, é verdade, mas se esses dados não virarem um algoritmo, não serve para nada. É verdade. Se eles não tiverem um resultado prático, né? Isso significa que ter inteligência, a inteligência está relacionada com os negócios, não está relacionada com os dados. Ela está relacionada com o que você consegue produzir a partir dali, né? A outra coisa que eu acho que é muito importante, Rodrigo, a gente olhar, é que eu vi uma pesquisa recentemente do Google Analytics, eles olharam assim, fizeram uma pesquisa muito grande, muito extensa, mas a coisa que mais chamou a minha atenção nessa pesquisa foi que a pirâmide de valores tá assim, tá ficando assim, ó. O que significa isso? Que a pandemia, quando me põe aqui em casa, e você na sua casa, e cada um que está vendo a gente na sua casa, com mais ou menos com a mesma quantidade de dinheiro dentro do bolso e com os mesmos medos, os mesmos temores, nos coloca num aspiracional que não é mais o aspiracional que a gente tinha antes do corona. Antes do corona, o aspiracional do cara que está na classe média tem na classe BC, ter uma roupa, ter um carro. Depois ter uma casa, depois viajar, depois ter joias, depois, até o momento que o cara fala, eu não preciso mais nada. Agora eu quero praticar yoga, meditar, fazer o bem para as pessoas. O que aconteceu é que todo mundo voltou lá para embaixo de novo. Ou seja, o nosso querido Maslow, lá atrás, quando criou a pirâmide, já era, né? Eu ia falar um palavrão, mas danou-se todo. Maslow se danou inteiro. Não tem mais isso. Tá todo mundo agora está assim, como é que eu vou sobreviver amanhã? A minha empresa, a minha família, porque, voltando àquela conversa anterior da escada, que todo mundo foi, né? Todo mundo hoje olha e fala assim, eu não sei como é que vai ser, como será? Como é que vai ser agosto, setembro, outubro? Não para as viagens, mas para os negócios. Quantas empresas vão sobrar? E quantas pessoas que hoje já estavam pensando em agora eu vou para uma vida espiritual, porque eu já dei minha contribuição e etc. O cara fala, cara, eu tenho que pedalar muito ainda. É verdade. Então todo mundo voltou lá para o mesmo lugar, entendeu? Quer dizer, eu penso isso. Todas as pessoas que eu converso, eu falo, tá no mesmo lugar, né? Eu tô nesse lugar aí também. Eu tava lá meditando, espiritualizado, vou para a Índia. Não, cara, eu tenho que ir ali na Alameda Gabriel fazer os caras vender. Eu tenho que ir ali não é? Eu igual, né? A gente aqui... exatamente. Nós, principalmente, acho que você como agência de marketing e nós como agência de turismo, né? O nosso turismo é um turismo para empresas, mas enfim, nós somos os primeiros impactados, eu acho, e seremos os últimos a sair, né? Os projetos todos aí aguardando também, né? Esse retorno todo. E quando sairmos, né? Quando sairmos, sabe que lá o nosso cliente vai ter dinheiro também para fazer as coisas, né? Mas saber disso e ter consciência disso é muito importante. Né? Porque quando a gente sabe disso, a gente fala, é verdade. Eu estava num lugar que eu não estou mais naquele lugar. Eu estava num lugar e muitas pessoas estavam nesse lugar, em várias classes sociais e etc. Né? E agora o lugar é outro. O lugar agora é todo mundo pedalando de novo, todo mundo pedalando. E nós, que somos um país de terceiro mundo, que temos aí a nossa classe política, que eu não preciso falar nada, a gente está vendo tudo que está acontecendo, como é que a gente está cuidando das pessoas, como é que a gente está cuidando das doenças, como é que a gente está cuidando das empresas. Então, assim, como é que os bancos cuidam da gente? Uhum.
como é que, né? Então, com concentração cada vez maior. Então, assim, a gente tem 95% da população brasileira hoje. Vamos correr atrás, gente, porque eu achei que estava, mas não estou mais no lugar que eu estava. Eu acho que isso, pegando esse gancho que você falou agora, isso é um fato, isso é uma realidade que todo mundo está vivendo, mas eu, principalmente, o meu olhar perante isso, obviamente, a gente tem que ter um olhar de preocupação, a gente tem que ter um olhar, né, preso na realidade e tentando entender e compreender como é que a gente vai lidar com esse aqui e agora, né, novo. Mas eu percebo que a gente enquanto seres humanos, né, nós passamos em alguns momentos históricos por momentos de ruptura, né? E você precisa ter certas rupturas para poder ter uma ressignificação de uma série de coisas na sua vida, né? E eu acredito que esse é um momento muito importante de ruptura e de ressignificar as coisas. Então, você está vendo aí, infelizmente, essas ressignificações às vezes tem que vir mesmo com uma paulada, né? Então, você está vendo o que está acontecendo, por exemplo, hoje, tanto com a pandemia, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos lá com o George Floyd, e aí que tem essa ebulição de movimento de basta, né? Há várias coisas que parecem que são normais, mas não são. A própria natureza dando seu recado em várias formas e tudo mais. Então, eu sinto como esse momento algo que a gente tem que pegar e tem que entender como, sabe, temos que mudar mesmo. Chegamos no limite, não dá mais para a gente ser aquele ser humano predatório, não dá mais para a gente ser empresário ou ter uma certa segurança financeira, como nós temos, né, em relação à maioria da população, e passar por aquelas pessoas e achar que aquilo não é nada, né? Não dá mais para a gente engolir isso. Então, eu sinto que, em todos os sentidos, isso engloba tudo, engloba as experiências que, obviamente, estão dentro das nossas viagens, dos nossos prêmios que a gente oferece, é entender que a gente tem que mudar o nosso comportamento como ser humano, como empresário, como cliente, como fornecedor, de todas as formas. Entender que sem você, né, eu não consigo avançar. Entender que o cliente sem nós como fornecedores também ele não consegue ter a entrega que ele quer, né? Então, quando a gente começa a ter esse olhar, e esse olhar vai muito além de simplesmente visar o lucro, visar o ganho, né? A gente tem que entender que outros ganhos são muito mais importantes, até para que você tenha o ganho financeiro que você eventualmente queira ter, né? E eu acho que isso vai muito de impacto com o que você está falando. Eu acredito muito nisso, né? E acho que a gente tem que começar a pensar realmente um pouco mais como a gente vai daqui para frente se comportar perante as coisas que sempre nos incomodaram ou sempre ficaram veladas, né? E a gente, né, agora estão desnudas, a gente está vendo as coisas, né? Para que a gente possa realmente fazer um futuro melhor, né? Eu me recordo agora, eu estou me lembrando você no blog, inclusive, que a gente escreveu e que você está participando, você fala um pouquinho sobre essa necessidade da gente ter um pouco mais de coragem, né? E para criar um ambiente mais fértil e produtivo, né? E você fala sobre algumas coisas que a gente precisa, talvez, fazer, algumas dicas, né? Para que a gente possa falar aí para quem está nos assistindo. Você fala, por exemplo, um pouquinho sobre como a gente vai estar abordando, né, o nosso cliente daqui para frente, como será essa nova abordagem, né? Você fala um pouquinho de uma readaptação de lives e reuniões, né? E um pouco de boas práticas. Então, eu queria que você dissertasse um pouquinho aí sobre essas coisas que você até compartilhou comigo e que estão lá no nosso blog, né? Como é que a gente vai incentivar as pessoas a trabalharem melhor, né? E a viver melhor daqui para frente. Eu sempre acreditei, Rô, que tudo na vida é aprendizagem, né? Está aprendendo o tempo inteiro. E acho que tem algumas aprendizagens bem importantes nesse momento que a gente está vivendo. Por exemplo, que a casa da gente precisa de uma reforma.
e que, a gente tem que encontrar novas formas de abordar os clientes, porque o que vai acontecer também, infelizmente, é que algumas empresas vão desaparecer, né? Alguns negócios vão desaparecer. Sim. E isso não significa que apenas as empresas mais fortes vão permanecer. Significa que algumas pessoas vão ressignificar os negócios e novas estratégias e novas empresas vão surgir. Então, porque é igual a água que está no mar, né? Ela evapora, vai para o céu, ela chove, é a mesma água que está no planeta, a água não sai do planeta, está aqui de algum jeito, né? É a capacidade de melhor se adaptar, né? E não mais forte. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente vai aprender a fazer com menos, vai ser mais cuidadoso. Eu percebo que as pessoas estão mais... Não é ruim ser econômico, mas é bom para o planeta ser econômico. Então, os lixos não estão tão cheios agora de coisas, né? Apesar de estar gerando uma quantidade de plástico e de sujeira e tal, muito grande, eu percebo que as pessoas estão aproveitando melhor os alimentos, que elas estão mais atentas como é que ela retomando determinados cuidados que tinham sido abandonados, né? Práticas na sua própria casa, com os filhos. Vejo que muitas famílias reencontraram suas famílias. É uma coisa incrível, assim, né? Pessoas que não sabem como vão fazer agora para ir para o trabalho, porque não é tão bom ficar com as crianças. O que eu vou fazer? Como é que eu vou para o trabalho agora? Não quero mais ir. Aí, isso trouxe uma coisa incrível, porque as pessoas estavam tão assim, eu tenho que só trabalhar, e percebendo que, cara, você trabalha sem parar para poder ter o seu lazer, talvez depois que você nem consegue ter. E realmente, às vezes, você ter um pouco mais de lazer ou se dedicar mais à família te faz uma pessoa mais conectada e talvez mais produtiva naquilo que você precisa fazer, né? Eu hoje de manhã tive uma experiência muito incrível, assim. Hoje é um dia que eu fui para o escritório, então a gente tem lá, tá trabalhando bem distante e tal, e a Gabriela estava, e a Gabriela levou a filha dela, né? Que também estava sentada num outro lugar, a Luísa. A Luísa é uma menininha incrível, assim. Aí eu tô na escada olhando, eram umas 8 horas da manhã, e ia começar a aula da Luísa. A aula pelo computador, né? Aí ela não estava no fone de ouvido, estava com o microfone aberto, e ela tá ali, assim, na frente do computador. Cara, um negócio impressionante, assim. Prestando atenção, não tem mais nada. Aí eu ouço a voz da professora falar assim, quem tá na sala, levanta a mão. Aí a Luísa faz assim, né? Ah, eu tô vendo a Luísa, eu tô vendo a Ana, eu tô vendo não sei quem, tô vendo não sei quem, que legal. Bom, aí começou a aula. E, cara, é assim, é um negócio impressionante. Já fez assim, ó, já não tá na sala de aula, o professor que veiaco, que dizia que não sabia, já também se adaptou com isso. Então, pode ser que a gente viva uma fase em que as pessoas vão trabalhar 2 dias em casa e 3 dias no escritório. Sim. E isso, as pessoas mostraram suas casas, né? Para as pessoas, para os clientes. A coisa mais louca que eu acho em live de empresa, 10 pessoas, JP, PT, FB. O meu nunca aparece FA lá porque eu sempre coloco a minha imagem. Por quê? Mas as pessoas falam, não, pô, sabe o que é? Minha casa, não, acho que eu não gosto muito da minha casa, eu não estou muito bonito, não fico muito bem no vídeo. Mas é você! Por que você está escondido atrás de 2 letras de nome? Por que razão? Eu fico pensando essas coisas. Eu fico pensando essas coisas, né? Por que razão? Então... porque ele fala com você, mas deve estar cozinhando também, né? Então... Mas qual o problema? Nenhum. Nenhum problema, é assim que é, né? Eu achei muito interessante, só para complementar, eu achei muito interessante também o que aconteceu. A gente tinha uma certa formalidade que foi desconstruída de uma maneira muito peremptória, que a gente foi obrigado a desconstruir. Então, o pessoal, quando aparecia ou fazia algum call, né, era aquela coisa sisuda, você tinha que estar ali e tal. E hoje as pessoas estão na sua sala de estar com uma roupa normal, porque foram obrigados a estar assim.
E a gente entendeu que não importa, não precisa estar de terno e gravata, não precisa estar... O que importa é você estar, obviamente, conectado, o que importa é você estar focado na produtividade, né? Então, a produtividade ela não está relacionada a outras coisas, né? Mais tradicionais, eu diria assim. Mas eu concordo com você. Foi uma desconstrução muito rápida, né? E eu acho que muita coisa ainda está por vir dessa Mas é o que desconstrução. eu falei antes, né, Rô? Tá todo mundo agora ali no mesmo lugar. Todo mundo tem que correr atrás. E aí, como é que nós vamos mostrar para os nossos clientes, para os nossos prospects, que a gente é importante e que a gente tem diferenciais competitivos? Olha aqui para mim. E como é que você vai dizer assim, ó, eu sei tanto do que eu estou falando e acho tão importante o que eu posso fazer para te ajudar, que eu não posso fazer por qualquer valor. Eu não Sem posso fazer dúvida, por qualquer preço. sem dúvida. Não é? Porque tudo que a gente aprende que é de muito valor. E você precisa pôr um preço nesse seu valor. E as coisas ficaram todas elas sem preço. Ficou tudo igual, né? Então, ficou tudo meio sem preço. E isso é uma coisa muito complicada. Então, quando a gente diz para um cliente, olha, esse aqui é o que eu preciso para sobreviver nesse projeto, tem que ser verdadeiro, e o teu cliente tem que olhar para você e falar, ok, eu contratei um marceneiro para fazer um trabalho para mim agora, hoje, ontem. O cara me mandou, eu marquei, ele foi me visitar, ele mostrou o portfólio dele, o que ele faz, etc. Um trabalho pequeno, nada muito... Ele me passou um orçamento, eu olhei o orçamento dele, fiz algumas contas, falei, é justo. Eu fiz vários orçamentos, o orçamento dele, por tudo que é justo. Eu liguei para ele e falei, ó, seu orçamento está aprovado, vamos fazer. O senhor não vai pedir desconto? Eu falei, mas você tem margem para me dar desconto? Ele falou, não, eu não tenho, mas eu estou precisando muito do trabalho. Eu falei, mas... Eu já Olha fechei. aqui, ó, eu vou te contar uma coisa, de verdade. Se você me der um desconto e a sua conta não fechar, você vai empurrar com a barriga um problema para frente. E você não vai mais poder ser esse profissional excelente que você está se mostrando ser com as suas propostas e ficar vivo. Ele falou, poxa, é verdade. É verdade. Eu falei, então você tem que trabalhar com o preço justo. E que seja o preço que você pode receber. Senão, você vai morrer. Sem dúvida. É um exemplo trivial do dia a dia, mas é muito importante que a gente tenha um pouquinho mais de consciência, que aprender alguma coisa a mais, que a gente possa ajudar essa cadeia toda a se valorizar, a mostrar que nós somos um país criativo, que nós estamos pensando fora da caixa, que nós somos um país que inova, que tem um monte de gente criando, inventando coisas, mesmo com os nossos pesquisadores ganhando R$ 1.300 por mês. Eles já ganharam 6, tá? Mesmo com as nossas universidades sendo destruídas, nós temos um negócio e a gente não pode perder isso. Sem dúvida. O que você falou é muito importante, Fran, que é o que eu venho dizendo já há algum tempo, né? A gente tem que ter sustentabilidade em todos os sentidos. Então, não a sustentabilidade socioambiental, né, que a gente fala tanto, ela tem muito a ver com o respeito perante a cadeia de valor, né, em todos os sentidos, né? Então, poxa vida, tem valor para tudo. Você tem valor para um prato feito para um PF no boteco de esquina, ele vai ter o seu valor, ele vai ter a sua entrega, e você tem o valor ao ir no restaurante Michelin e ter aquilo que você tem, aquela experiência que você tem. Tudo tem o seu valor, tudo tem o seu preço, né? Mas a partir do momento que você entende o que você quer e você respeita essa cadeia, né? Todos vão ser sustentáveis, né? Nós como fornecedores, você também, ainda que seja meu cliente, mas também é fornecedor, porque a gente trabalha junto para um terceiro, né? E eu penso muito nisso mesmo. E eu acho que quando você fala, realmente muitas empresas vão fechar, outras vão abrir, né? Mas eu acho que o mais importante é se você tiver verdade naquilo que você fala
e essa verdade for a mesma que você entrega, né? E o cliente valoriza isso, né? Eu sempre costumo dizer aqui para a minha equipe, né? Eu quero buscar clientes que valorizem o que eu entrego, que reconheçam o valor do meu trabalho, né? E não simplesmente ficar entrando, por exemplo, em concorrências ou lidando com clientes que não valorizam isso. E todos nós já passamos por isso. Tanto você como eu, como empresários, a gente já falou não para clientes. Às vezes alguém pode falar, mas como assim você fala não para o cliente? Eu falo, não, porque eu quero que o cliente me respeite também. Assim como, então, se a gente se respeitar, eu acho que a gente vai ser respeitado, né? Antes só de passar a palavra para você, eu queria dizer que faltam aí uns 8 minutos, mais ou menos, aí para a gente terminar a nossa live, tá? Já queria agradecer de primeira mão a sua participação, tá? Dizer que você, Fran, além de um amigo e a DPTO, todo o time da DPTO, são grandes parceiros aí nessa nossa caminhada juntos, né? E eu acredito muito que o que a gente entrega para o mercado é algo de extrema excelência, né? E a gente tem muita coisa boa ainda para vir, né? Como eu falei aí em primeira mão, está saindo do forno aí o nosso projeto nacional, que é um portfólio muito bacana, com várias experiências aí, porque a gente acredita que nesse primeiro momento a gente vai viajar e vai ter experiências aí um pouco mais próximas da nossa casa. Então a gente tem coisa muito bacana aí para poder oferecer nesse primeiro momento aí, que eu entendo que seja agora e obviamente ele vai ter uma continuidade, né? Então, queria dizer também para quem está assistindo que assim que a gente concluir a live, a gente vai responder aí as perguntas e, obviamente, você vai poder assistir depois novamente no nosso IGTV, tá? Então, eu queria ir para as considerações finais, queria deixar a palavra contigo, Fran, para você falar um pouquinho sobre essa esperança de futuro, né? E como é que a gente junto aí vai poder trazer essas experiências bacanas aí para os nossos clientes e tornar, como eu falei, essa cadeia sustentável e por que não, né? Feliz, né? E prazerosa para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Olha, a gente falou muitas coisas aqui, né? Às vezes eu falo até mais do que devia, mas eu acho que a gente precisa usar esse momento para essa reflexão de qual é o lugar que a gente está, qual é o lugar que a nossa empresa está, quais são as nossas práticas hoje, como é que a gente vai dar a mão para o nosso cliente e também para o nosso fornecedor, como é que a gente vai respeitar a cadeia de valor, como é que a gente vai se juntar para ter um país que a gente possa entregar para essa Luísa, que eu falei aqui, né? A Gabriela mandou uma mensagem aqui separada, falou, ela é minha filha, tá? Um beijo, Gabi, um beijo. Como é que nós vamos entregar um mundo diferente para essa criançada toda que está aí, cara? Para esses jovens adolescentes que estão aí, que estão presos dentro de casa, que estão buscando uma posição profissional. Não estou aqui nem falando sobre como é que as nossas empresas serão, porque elas serão o que elas tiverem que ser, que estão baseadas nos nossos valores, né? Mas o que é que a gente vai deixar para frente? Eu acho que a gente tem que olhar isso muito. O que a gente vai deixar para o planeta? O que a gente vai deixar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a nossa vila, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta? Então, acho que se a gente não tiver assim não aproveitar esse momento de reflexão em que tantas pessoas vão deixar esse planeta, né? Yeah. Talvez milhões de pessoas, a gente não sabe ainda. Mas como é que nós vamos aprender alguma coisa com isso? Como é que a gente vai se aproximar? Porque o que está proposto é a gente se afastar. Tudo que está proposto nesse momento é a gente se afastar, não é a gente se aproximar. E se a gente não pode se aproximar fisicamente nesse momento, como é que nós vamos nos aproximar e que outras formas nós vamos ter de nos aproximar, e de trocar, e de ser grupo, e de compartilhar os mesmos valores, e de se expandir mentalmente, não só financeiramente? Então, acho que o desafio está colocado, né? De como é que a gente vai se juntar de novo. E como é que a gente vai juntar a gente mesmo de novo. Né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E o nosso trabalho,
ele é só um vetor dessa coisa toda, né? E ele é muito importante, evidentemente, porque ele é o que vai dando a estrutura na cadeia produtiva para que a gente volte lá na escala do Maslow com outra perspectiva, né? Então, te agradeço muito a oportunidade de fazer essas reflexões. Espero que elas mexam aí. Elas mexem muito comigo. Eu tenho todas essas coisas que eu falei, são coisas que eu estou pensando exatamente agora, né? E você me conhece, você sabe que sou uma pessoa extremamente reflexiva. Eu estou sempre questionando e buscando como é que nós vamos buscar uma resposta, inovação, que eu acho que é tudo que a gente precisa nesse momento. Então, te agradeço a oportunidade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade também. E assim, engraçado, eu penso exatamente como você nesse momento. Eu estou tendo também momentos muito importantes de reflexão. E o que eu posso dizer, né? Eu acho a gente tem que falar sobre a nossa experiência, né? Mas só para concluir, aqui tá dando aqui que agora falta 1 minuto e 50 segundos aqui, a gente já vai acabar. Mas só para concluir mesmo, né? Eu estou olhando esse momento como um momento de basta, né? Basta no sentido de que eu não vou mais permitir que aquilo que me incomode tome tempo na minha vida ou tome espaço, né, no meu cotidiano, né? E aí vão todas as reflexões que a gente pode fazer como ser humano, como irmão, como pai, como filho, como enfim, né, e como empresário também, né? Então, acho que é isso mesmo. A nossa empresa, o nosso trabalho é reflexão disso tudo e a gente tem que tentar buscar aí trazer algo melhor em todos os sentidos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer imensamente você, né? Estamos juntos, como sempre estivemos, né? Ressignificando aí esse momento. Muita coisa boa, com certeza, a gente vai trazer de frutos. E como eu sempre falo, vamos em frente. Obrigado, Rodrigão. Imagina. Muito Beijo obrigado, para todo Fran. mundo que está aí. Beijo e abraço para todos que estão nos assistindo, né? Mais uma vez, a gente vai responder as perguntas aqui, tá? E agradeço vocês, espero vocês no nosso próximo encontro, que em breve vai ser anunciado, tá? Um grande abraço, Fran, muito obrigado pela participação. Tá, Rô. Ok? E vamos nos falando. Beijo para todo mundo aí. Até Tchau. mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço.